Adriana nunca esqueceu o barulho da porta batendo naquela tarde abafada dos anos 90. Foi seco, sem volta, como se ali também tivesse se fechado tudo o que ela acreditava sobre amor, família e futuro. Fernando não olhou para trás, não deixou explicação decente, só uma mala apressada e palavras frias jogadas no ar, dessas que machucam mais depois que o silêncio chega. Ela ficou parada no meio da sala simples, segurando o choro como quem tenta segurar água nas mãos. Impossível. E sabe o que mais doía? Não era só a ausência dele. Era a sensação de ter sido descartada como se nunca tivesse importado. Os vizinhos começaram a cochichar, porque naquela época ninguém escondia nada, e cada olhar parecia dizer: coitada. Mas Adriana não era coitada. Ainda não sabia, mas ali começava algo que ia mudar tudo. Só que naquela hora, ela não tinha nada, nem dinheiro, nem apoio, nem direção. Só uma pergunta martelando na cabeça: como alguém que jurou ficar consegue ir embora tão fácil? Os primeiros dias foram os mais difíceis. A casa parecia grande demais, silenciosa demais, como se cada canto lembrasse o que tinha sido quebrado ali dentro. Adriana tentou se manter firme, mas a verdade é que o mundo não espera ninguém se recompor. As contas começaram a chegar, a geladeira foi ficando vazia e o orgulho dela foi sendo engolido aos poucos. Teve um dia que ela ficou parada na porta da cozinha, olhando um armário quase sem nada. Respirou fundo e disse baixinho, como quem faz um acordo consigo mesma: eu não vou me perder. E foi aí que algo mudou. Pequeno, quase imperceptível. Mas mudou. Ela começou a aceitar qualquer trabalho que aparecesse. Limpava a casa, passava roupa, fazia bico onde desse, enfrentando olhares e comentários que machucavam mais que cansaço. Só que Adriana tinha algo que ninguém via. Uma força quieta, daquelas que crescem no meio da dor. E no meio dessa correria toda, numa tarde comum que parecia igual a todas as outras, alguém cruzou o caminho dela, sem fazer alarde. Breno. Ele não chegou, surgiu do nada. Não disse grandes palavras, mas tinha um jeito diferente de olhar, como se enxergasse além da mulher cansada que o mundo via. E foi estranho, porque fazia tempo que ninguém olhava para Adriana daquele jeito. Breno começou a aparecer aos poucos, sem invadir, sem forçar espaço. Era sempre um cumprimento simples, uma conversa rápida, dessas que parecem pequenas, mas aquecem o dia da gente. Adriana, no começo, mantinha distância, porque depois do que viveu, confiar virou um risco grande demais. Só que tinha algo nele, uma calma diferente, um cuidado que não precisava de palavras bonitas. Teve uma vez que ela estava carregando sacolas pesadas depois de um dia inteiro de trabalho. E antes mesmo de pedir ajuda, Breno já estava ali, pegando parte do peso, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ele não perguntou nada, não quis saber da vida dela naquele momento. Só ajudou. E isso mexeu com Adriana de um jeito estranho, porque fazia tempo que alguém fazia algo por ela sem esperar nada em troca. Aos poucos, ela foi permitindo pequenas brechas. Uma conversa mais longa, um sorriso que escapava sem perceber, uma leve sensação de paz que ela nem lembrava mais como era. Mas no fundo, ainda tinha medo. Medo de acreditar de novo, medo de se abrir, medo de passar por tudo outra vez. E aí eu te pergunto, será que vale a pena tentar de novo quando o coração ainda carrega marcas que ninguém vê? O tempo foi passando e, sem que Adriana percebesse, Breno já fazia parte da rotina dela. Não como alguém que ocupava espaço, mas como quem somava leveza,
Ele aparecia com um café simples, às vezes puxava conversa sobre coisas bobas, e no meio disso tudo, ia mostrando um cuidado que não sufocava, não pressionava, só estava ali. Adriana ainda tentava manter aquela barreira, mas tinha dias em que ela se pegava rindo com ele. E quando percebia, já era tarde demais para fingir que não sentia nada. Só que o passado não desaparece tão fácil. Numa noite mais quieta, enquanto arrumava a casa, ela encontrou uma foto antiga. Ela e Fernando sorrindo, como se fossem outra vida, outra história. Aquilo apertou o peito de um jeito inesperado, porque junto da dor vinha também a lembrança de quem ela já foi. E foi nesse momento que Adriana travou de novo. No dia seguinte, quando o Breno apareceu como sempre, ela estava diferente, mais fechada, distante, como se tivesse dado um passo para trás sem perceber. Breno notou, claro que notou, mas não cobrou, não insistiu, só respeitou o silêncio dela, o que, de alguma forma, dizia mais do que qualquer insistência. E ali, entre o passado que ainda doía e o presente que começava a florescer, Adriana ficou dividida sem saber qual caminho tinha coragem de seguir. E como se a vida gostasse de testar até onde o coração aguenta, foi justamente quando Adriana estava tentando organizar os próprios sentimentos que o passado resolveu bater na porta de verdade. Numa tarde comum, daquelas que começam tranquilas e terminam virando tudo de cabeça para baixo, ela ouviu uma voz que não escutava há anos. Fernando. Ele estava ali, parado, com um semblante diferente, mais cansado, como se o tempo tivesse cobrado um preço alto. Adriana sentiu o corpo travar, o ar ficou pesado, e por um instante parecia que tudo aquilo que ela lutou para superar voltou de uma vez só. Ele tentou falar, disse que errou, que se arrependeu, que a vida não foi nada do que ele imaginava depois que saiu. Palavras que talvez anos atrás teriam feito ela desabar. Mas agora era diferente. Só que isso não quer dizer que não mexeu com ela. Porque mexeu. Mexeu com lembranças, com feridas que nunca tinham sido completamente fechadas. E enquanto Fernando falava, tentando se aproximar, Adriana percebeu algo que nem ela mesma esperava. O coração dela não respondia mais do mesmo jeito. Ainda doía, sim, mas já não era amor. E mesmo assim, aquela situação trouxe uma dúvida silenciosa que ficou ecoando dentro dela. Será que a gente consegue seguir em frente de verdade? Ou sempre fica um pedaço preso no passado? Naquela noite, Adriana quase não dormiu. Não por saudade, mas por clareza. Era estranho perceber isso. Mas o que Fernando trouxe de volta não foi amor, foi lembrança. E lembrança não sustenta ninguém. Ela passou horas olhando para o teto, revisitando tudo o que viveu. E pela primeira vez, não se viu como a mulher que foi deixada, mas como a mulher que sobreviveu. E isso muda tudo. No dia seguinte, quando Fernando voltou, insistente, tentando recuperar um espaço que já não existia, Adriana respirou fundo e falou com uma firmeza que nem ela sabia que tinha. Disse que o tempo dele na vida dela tinha acabado no dia em que ele escolheu ir embora, que não era questão de raiva, era de respeito por si mesma. Fernando ainda tentou argumentar, falar de recomeço, de segunda chance, mas ela não vacilou, porque algumas portas, quando fecham, não são para serem reabertas. E foi ali que algo dentro dela finalmente se resolveu. Mais tarde, já com o coração leve, Adriana encontrou o Breno. E dessa vez, não teve distância, não teve silêncio. Ela olhou para ele com verdade, sem medo, sem se esconder. E naquele olhar tinha uma pergunta que não precisava ser dita em voz alta. Será que agora
Ela estava pronta para viver algo novo de verdade? Breno percebeu antes mesmo dela dizer qualquer coisa, porque quando o olhar muda, tudo muda junto. Adriana já não carregava aquele peso nos ombros, já não falava olhando para o chão, já não se escondia atrás do medo. Havia uma calma diferente nela, uma segurança que vinha de quem finalmente entendeu o próprio valor. Eles caminharam lado a lado naquela tarde, sem pressa, conversando sobre coisas simples. E mesmo assim, parecia que ali estava acontecendo algo importante. Em um momento mais quieto, Breno parou, respirou fundo, como quem escolhe cada palavra com cuidado, e disse que nunca quis ocupar lugar de ninguém, que só queria estar ali, ao lado dela, do jeito certo. Adriana sorriu de um jeito leve, sincero, e dessa vez não desviou o olhar. Disse que também não queria mais viver de medo, nem de lembrança, que queria viver de verdade. E foi ali, sem cena exagerada, sem promessa vazia, que os dois se entenderam. Não era sobre apagar o passado. Era sobre não deixar ele mandar no presente. Meses depois, Adriana já não era mais a mulher que ficou sozinha naquela sala silenciosa. Era alguém que se reconstruiu, que escolheu a si mesma e que encontrou um amor que não machuca, não abandona, não diminui. E enquanto a vida seguia, tranquila do jeito que ela nunca imaginou que seria possível, ficou uma certeza bonita no ar. Quem aprende a se levantar, nunca mais aceita ficar no chão. E no fim das contas, Adriana não precisou de vingança, nem de retorno do passado. Ela só precisou reconhecer o próprio valor para tudo começar a dar certo. Agora me conta aqui, você teria dado uma segunda chance para o ex-marido ou seguiria em frente como ela fez? E se você gosta de histórias assim, já se inscreve no canal para não perder nenhuma. Te espero no próximo vídeo. Já pega seu cafezinho, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque a história de hoje é daquelas que dá um nó no coração e depois esquenta a alma. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Agora imagina só. Anos 90, interior, poeira na estrada, cheiro de café passado na hora e uma vida simples que podia mudar de um dia para o outro. Foi assim que tudo começou com Helena, uma jovem de olhar doce e sorriso tímido, conhecida na pequena cidade por sua bondade e por carregar um amor que parecia maior que o mundo. Grávida de poucos meses, ela acreditava que tinha encontrado o homem certo, alguém que prometeu cuidar dela e do bebê. Mas a vida não perdoa ilusões. Numa tarde pesada, daquelas que o céu parece avisar que algo ruim vai acontecer, Helena recebeu a notícia que mudou tudo. O homem que jurou ficar ao lado dela morreu em um acidente inesperado. E o pior ainda estava por vir. Sem o marido, sem apoio e carregando uma barriga que começava a aparecer, Helena foi rejeitada pela própria família dele, que nunca aceitou aquele relacionamento. Com palavras duras e olhares frios, colocaram as poucas coisas dela numa mala velha e a expulsaram sem nenhum remorso. Sozinha, na beira da estrada de terra, com o vento bagunçando seus cabelos e as lágrimas descendo sem controle, Helena segurava a barriga como se tentasse proteger o pouco que ainda restava da sua vida. Ela não fazia ideia que aquele seria apenas o começo de uma reviravolta que ninguém naquela cidade jamais esqueceria. O sol já estava baixando quando Helena decidiu que não podia ficar ali parada, esperando ajuda que não viria. Com a mala na mão e o coração apertado, ela começou a caminhar pela estrada de terra, sem saber exatamente para onde ir.
Só sabia que precisava proteger o filho que carregava. Cada passo era pesado, não só pelo cansaço, mas pelo medo do que vinha pela frente. A cidade mais próxima ficava a quilômetros dali, e naquela época, nos anos 90, não era tão simples assim conseguir ajuda. Carros passavam raramente, e quando passavam, levantavam poeira e seguiam sem nem olhar para trás. Foi quando, já sem forças, Helena sentiu uma tontura e precisou se apoiar na cerca de uma grande fazenda. Era uma daquelas propriedades enormes, com porteira alta, bois espalhados pelo pasto e uma casa grande ao fundo, daquelas que todo mundo na região conhecia. Mas poucos tinham coragem de se aproximar. Aquela terra pertencia a Augusto Montenegro, o magnata do gado, um homem jovem, mas já conhecido por sua postura firme, olhar sério e uma presença que chamava atenção por onde passava. Diziam que ele era bonito de um jeito difícil de ignorar. Alto, forte, sempre bem vestido, mas também carregava uma fama de ser frio e distante. Helena nem sabia quem ele era. Para ela, era só mais um lugar onde talvez encontrasse água, ou um pouco de sombra. Mas o corpo não aguentou. Antes mesmo de chegar até a porteira, suas pernas cederam e ela caiu ali mesmo, no meio da estrada. Foi nesse momento que um dos peões da fazenda, que vinha trazendo o gado de volta, avistou aquela cena de longe. Uma mulher caída, sozinha, grávida. Sem pensar duas vezes, ele correu para ajudar. E enquanto Helena perdia a consciência, sem saber se alguém iria socorrê-la, o destino já começava a cruzar o caminho dela com alguém que mudaria tudo. Quando Helena abriu os olhos, tudo parecia diferente. O cheiro de terra tinha sido substituído por um perfume suave de madeira e café fresco. Ela estava deitada em uma cama macia, coberta por um lençol limpo, em um quarto amplo e silencioso. Por um instante, ela pensou que estivesse sonhando, mas a leve dor no corpo logo trouxe a realidade de volta. Assustada, levou a mão até a barriga e, ao sentir que estava tudo bem com o bebê, soltou um suspiro aliviado. Foi então que a porta se abriu lentamente. Um homem entrou, com passos firmes, mas sem pressa. Alto, de postura reta, camisa clara levemente aberta no peito e um olhar intenso que parecia observar tudo ao redor com atenção. Era Augusto Montenegro. Ele parou por um segundo ao ver Helena acordada. Não disse nada de imediato, apenas cruzou os braços, analisando aquela mulher desconhecida que agora estava dentro da sua casa. Helena tentou se sentar, meio sem jeito, puxando o lençol contra o corpo, claramente constrangida. Antes que ela dissesse qualquer coisa, Augusto falou, com uma voz grave e calma, que ela tinha sido encontrada desacordada perto da fazenda e que não faria sentido deixá-la ali, ainda mais naquele estado. Não havia grosseria no tom, mas também não havia calor. Era direto, como tudo nele. Helena, ainda confusa, agradeceu, a voz baixa, quase falhando. Ela explicou de forma breve que não tinha para onde ir. Não entrou em detalhes, mas seus olhos diziam o suficiente. Augusto ouviu em silêncio, sem interromper, mas algo naquele olhar começou a mudar. Não era pena, era outra coisa. Talvez curiosidade. Talvez algo que nem ele mesmo entendia ainda. Ele então disse que ela poderia ficar ali por alguns dias, até se recuperar. Nada além disso. Era uma ajuda, mas com limites claros. Helena assentiu, sem acreditar muito no que estava acontecendo. Para alguém que poucas horas antes estava jogada na estrada, aquilo parecia quase impossível. Mas o que nenhum dos dois sabia
era que aquela convivência forçada, dentro daquela casa, iria mexer com muito mais do que eles estavam preparados para lidar. Os dias foram passando e Helena começou a se recuperar aos poucos. Mesmo ainda fraca, ela não conseguia ficar parada. Tinha algo nela que não permitia se sentir uma hóspede, muito menos um peso. Então, mesmo contra as orientações da governanta da casa, ela começou a ajudar como podia. Arrumava a mesa, dobrava roupas, cuidava de pequenos detalhes que ninguém pedia, mas que ela fazia com um carinho quase automático. Aquela casa grande, antes silenciosa e cheia de regras, começou a ganhar um ar diferente, mais leve, mais humano. E Augusto percebeu. No começo, ele apenas observava de longe. Via Helena pela janela, andando devagar pelo quintal, conversando com os funcionários com um sorriso tímido, sempre respeitosa. Aquilo destoava de tudo que ele estava acostumado. As pessoas geralmente se aproximavam dele por interesse. Mas Helena não. Ela mal conseguia sustentar o olhar dele por muito tempo. E talvez fosse exatamente isso que estava mexendo com ele. Numa tarde quente, enquanto o sol caía por trás dos pastos, Augusto encontrou Helena sentada perto da cerca, olhando o horizonte com uma expressão distante. Ele se aproximou sem fazer barulho, mas ela percebeu. Tentou se levantar rapidamente, como sempre fazia quando ele aparecia, mas dessa vez ele pediu que ela ficasse. Sentou ao lado dela, algo que nunca fazia com ninguém. Por alguns segundos, nenhum dos dois falou nada. Só o som do vento e dos bois ao longe preenchia o silêncio. Foi então que, sem olhar diretamente para ele, Helena começou a falar. Contou sobre o marido, sobre como tudo aconteceu rápido demais, sobre o momento em que perdeu tudo. A voz dela não era dramática, era sincera, e isso tocou em algo que Augusto não esperava sentir. Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta pronta, não tinha postura firme nem distância, apenas escutou e, sem perceber, se viu envolvido por aquela história, por aquela mulher e por aquela força silenciosa que ela carregava. Naquele instante, algo mudou entre os dois. Não foi declarado, não foi falado, mas estava ali, no jeito que ele passou a olhar para ela, no jeito que ela começou a se sentir menos sozinha. Só que junto com essa aproximação, também vinha um problema que nenhum dos dois estava enxergando ainda. Porque nem todo mundo naquela fazenda estava feliz com a presença de Helena. A presença de Helena, que aos poucos transformava o clima da fazenda, também começou a incomodar quem já estava ali há muito tempo. E a principal pessoa era Clara, a governanta. Diferente de Helena, Clara conhecia cada detalhe daquela casa, cada hábito de Augusto, e principalmente sabia o quanto ele sempre manteve distância de qualquer mulher. Só que isso estava mudando, e ela percebia em cada pequeno gesto. No jeito que Augusto perguntava se Helena já tinha comido, nas vezes em que ele diminuía o tom de voz ao falar com ela. Coisas sutis, mas impossíveis de ignorar. Aquilo despertou um incômodo que logo virou desconfiança. E desconfiança, ali, não demorava a virar problema. Numa manhã, enquanto Helena organizava algumas roupas na área externa, Clara se aproximou com aquele olhar frio que já dizia tudo antes mesmo de qualquer palavra. Sem rodeios, deixou claro que aquela ajuda temporária já estava durando demais. Disse que Augusto era um homem importante, respeitado, e que não ficava bem manter uma desconhecida dentro da casa, ainda mais naquela situação.
Helena tentou se explicar. Disse que não queria causar problemas e que já estava pensando em ir embora assim que conseguisse forças. Mas Clara não parecia interessada em ouvir. Só que o que Helena não sabia era que Clara já tinha ido além. No mesmo dia, ela procurou Augusto. Com palavras bem calculadas, insinuou que a presença de Helena poderia prejudicar a reputação dele, levantar comentários na cidade e até colocar em dúvida o nome da família Montenegro. Augusto ouviu tudo em silêncio, como sempre fazia, mas dessa vez havia algo diferente no olhar dele. Não era dúvida, era decisão sendo formada. Mais tarde, naquela mesma noite, Helena já estava no quarto, arrumando suas poucas coisas. As palavras de Clara tinham ficado na cabeça dela. Talvez fosse melhor sair antes que causasse mais problemas. Antes que aquele lugar, que tinha sido um refúgio, se tornasse mais uma rejeição. Foi então que a porta se abriu. Augusto entrou, direto, sem bater. Olhou para a mala sobre a cama e depois para Helena. Por um segundo, o silêncio falou mais alto, até que ele disse com firmeza que ela não iria embora. Helena ficou sem reação. Ele deu mais um passo à frente e dessa vez, sem aquele distanciamento de antes, falou algo que ela jamais imaginaria ouvir. Disse que, se alguém tivesse algo contra a presença dela ali, teria que resolver com ele. E naquele momento, pela primeira vez, Helena sentiu algo diferente do medo. Sentiu proteção. Só que aquela decisão de Augusto não era só sobre deixar Helena ficar. Era o início de algo muito maior. Algo que ele ainda nem tinha colocado em palavras, mas que estava prestes a mudar o destino dos dois para sempre. Depois daquela noite, nada mais foi como antes. A decisão de Augusto não ficou só nas palavras. Ela apareceu em atitudes. Ele passou a estar mais presente, não de forma invasiva, mas constante. Helena já não se sentia uma estranha dentro daquela casa. Aos poucos, aquele lugar deixou de ser apenas um abrigo e começou a parecer um lar. Os dias seguiram com uma rotina tranquila, mas carregada de algo novo no ar. Conversas simples viraram momentos esperados. Olhares começaram a durar mais do que o normal. E o silêncio entre eles já não era desconfortável. Era cheio de significado. Helena ainda tinha receio, principalmente por tudo que tinha vivido. Mas havia algo em Augusto que transmitia segurança. Uma firmeza que não vinha com frieza, mas com cuidado. E ele, que sempre manteve todos à distância, agora se pegava pensando nela mais do que deveria. Até que, numa tarde tranquila, com o céu pintado de tons alaranjados, Helena sentiu uma dor diferente. O momento tinha chegado. A casa, que antes era silenciosa, se encheu de movimento. Augusto, que sempre parecia ter controle de tudo, dessa vez não conseguia esconder a preocupação. Ficou ao lado dela o tempo todo, sem sair nem por um instante. E quando o choro do bebê finalmente ecoou pelo quarto, algo mudou dentro dele de um jeito que não tinha volta. Ao ver aquela criança tão pequena, tão frágil, e Helena ali, exausta, mas com um olhar cheio de amor, Augusto tomou uma decisão que já vinha crescendo dentro dele há dias. Sem discurso elaborado, sem grandes declarações, ele deixou claro, do jeito dele, firme e direto, que aquele filho não seria criado sem um pai. E que, se Helena permitisse, ele estaria ali. Não por obrigação, mas por amor. Helena, ainda emocionada, apenas olhou para ele. E naquele olhar havia resposta.
Não era sobre substituir o passado, era sobre construir algo novo. E assim, naquela fazenda que antes era só terra e silêncio, nasceu uma família, uma história que começou com perda, rejeição e dor, mas que encontrou, no meio do caminho, um recomeço inesperado. Porque às vezes, quando tudo parece ter acabado, é só a vida preparando algo que a gente nunca imaginou viver. E aí, me conta aqui nos comentários, o que achou da história de Helena? E já deixa o like se essa história mexeu com você. E se inscreve no canal para não perder as próximas, porque sempre tem uma história que pode tocar exatamente onde a gente nem sabia que precisava. Te espero no próximo vídeo. Até mais!